Zípora é uma das personagens mais misteriosas da Bíblia, uma mulher que, muitas vezes, é esquecida nas narrativas, mas cuja história é essencial para entender o plano de Deus. Ela não era apenas a esposa de Moisés, foi uma mulher de fé inabalável que enfrentou desafios inimagináveis, desde a fuga do Egito até a jornada no deserto, sempre ao lado de Moisés, ajudando a guiar o povo de Israel. Neste vídeo, vamos revelar o papel crucial de Zípora na libertação de Israel e como sua coragem e devoção marcaram a história de maneira profunda. Você vai entender como ela desafiou as tradições, superou suas próprias dificuldades e se tornou uma figura central na história da fé. Assistir a este vídeo vai te inspirar a ver o quanto a fé e a coragem podem transformar uma vida e como, muitas vezes, as mulheres desempenham papéis invisíveis, mas essenciais, em grandes mudanças. Não perca a chance de descobrir como Zípora pode ser um exemplo de perseverança e força para o seu próprio caminho. Antes de continuarmos essa incrível jornada, quero pedir a sua ajuda. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes para você. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Zípora era filha de Jetro, sacerdote de Midian, e como todas as mulheres de sua tribo, sua rotina envolvia a árdua tarefa de buscar água no poço, um local central da vida cotidiana. Ela sabia que, além de ser vital para a sobrevivência, aquele momento também era um espaço de interação, onde os pastores e outros moradores de Midian se encontravam. Mas naquele dia, o poço seria palco de um encontro inesperado que mudaria sua vida para sempre. Moisés, ex-príncipe do Egito, fugia do faraó após ter matado um egípcio em defesa de um hebreu. Sem rumo e perdido no deserto, ele se refugiava na terra de Midian, desconhecendo o futuro que o aguardava. Quando chegou ao poço, Zípora e suas irmãs estavam sendo hostilizadas por pastores locais, que tentaram tomar a água delas para seus próprios rebanhos. Moisés, ao ver a injustiça, não hesitou. Com coragem, ele expulsou os pastores e garantiu que as mulheres pudessem completar sua tarefa. Grata, Zípora convidou Moisés para sua casa. Ele aceitou, e essa foi a primeira de muitas decisões que os uniriam de maneira indissolúvel. O encontro, embora simples à primeira vista, trazia um peso muito maior. O destino de ambos estava prestes a ser entrelaçado de uma forma que nem eles imaginavam. Zípora sentia uma mistura de curiosidade e desconforto. Moisés era um homem de terras distantes, com uma história que ela ainda não entendia completamente. Contudo, algo em seu olhar revelava uma força que ela não poderia ignorar. Com um gesto de hospitalidade, ela o acolheu em sua casa, onde os dois começaram a conversar. Moisés contou brevemente sobre sua fuga e sua vida como estrangeiro, e Zípora ouviu atentamente, sem saber que aquele homem, em breve, desempenharia um papel vital no destino de seu próprio povo. Após o primeiro encontro, a presença de Moisés na vida de Zípora se tornou inevitável. Ele permaneceu em Midian por algum tempo, e o vínculo entre ele e Zípora foi se aprofundando. Embora ambos fossem estrangeiros no mundo um do outro, havia uma conexão silenciosa e profunda, como se o destino estivesse unido por um propósito maior. No entanto, a decisão de Zípora sobre seguir seu coração e se casar com Moisés não era simples. Ela enfrentava um dilema interno que a desafiava a cada momento. Por um lado, Zípora era uma mulher de sua terra e cultura, filha do sacerdote Jetro, uma posição respeitada em Midian. Seu futuro estava garantido em sua comunidade, onde o casamento com um homem da sua terra seria visto como natural e seguro. Sua vida em Midian era estável, e ela conhecia todos os riscos e recompensas dessa estabilidade. Casar com Moisés, um homem estranho, significava deixar para trás sua identidade e a vida que conhecia, além de viver em constante incerteza. Mas, por outro lado, havia algo em Moisés que a atraía profundamente. Ela sentia uma conexão não só com ele, mas com a missão que ele parecia carregar. Moisés era um homem marcado por um chamado maior do que qualquer expectativa mundana. Ele estava em busca de liberdade para seu povo, os israelitas, e Zípora, com sua própria compreensão de luta e sobrevivência, não podia ignorar o peso dessa causa. O dilema se tornava cada vez mais claro: seguir a segurança do conhecido em Midian ou se arriscar ao desconhecido ao lado de Moisés.
Mas, no fundo, Zípora sabia que sua vida não seria mais a mesma. Algo maior a estava chamando. Ela tomou a decisão que mudaria sua história. Aceitou Moisés como esposo, disposta a seguir o caminho incerto, mas profundamente convicta de que era o caminho certo. A decisão de Zípora de se casar com Moisés e seguir sua vida no deserto não foi fácil, mas ela estava determinada a apoiar seu marido e a missão que ele parecia carregar. O deserto de Midian era imenso e inóspito, uma terra árida, onde a sobrevivência exigia uma força que ela nunca soubera que possuía. Em sua nova vida ao lado de Moisés, Zípora logo percebeu que os desafios seriam maiores do que imaginava. O deserto, embora belo em sua vastidão, era também implacável. Os dias eram quentes e os ventos, secos, pareciam consumir toda a energia. Moisés, que passará anos em Midian, parecia já ter se acostumado, mas para Zípora tudo era novo e, por vezes, aterrador. Ela teve que aprender rapidamente as lições da vida nômade, como caçar, procurar água e cuidar do rebanho. Mas não era apenas a dificuldade física da jornada que a atingia, era também a solitária quietude do deserto. Enquanto Moisés se preparava para sua missão de libertação dos israelitas, Zípora se dedicava a manter a casa, a cuidar dos filhos e a garantir que as necessidades de sua família fossem atendidas. Em muitos momentos, ela se via sozinha, lidando com as incertezas do futuro e o peso de uma responsabilidade que parecia não ter fim. No entanto, a cada desafio superado, ela sentia crescer dentro de si uma força interior que jamais imaginara possuir. O deserto, em sua brutalidade, estava forjando Zípora em algo mais forte e resiliente do que ela jamais pensara ser capaz. Com o tempo, Zípora compreendeu que, embora a vida no deserto fosse árdua, ela também era uma oportunidade de transformação. A mulher que chegará a Midian temerosa e hesitante agora começava a entender o significado de sua jornada. Ela estava não só ajudando Moisés a cumprir seu destino, mas também se transformando na mulher capaz de enfrentar qualquer adversidade. A vida de Zípora ao lado de Moisés foi marcada por desafios constantes, mas um episódio, em particular, quase selou o destino de sua família de maneira irreversível. Durante uma viagem, enquanto acampavam no deserto, Moisés falhou em cumprir um dos mandamentos mais antigos da tradição israelita, a circuncisão de seu filho. Esse ato era fundamental para a aliança de Deus com os israelitas, e sua negligência teria consequências terríveis. De acordo com a tradição, a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, um rito importante e sagrado. No entanto, por algum motivo, Moisés não havia realizado esse ritual em seu filho, algo que, aos olhos de Deus, era imperdoável. No meio da jornada, um anjo do Senhor apareceu para Moisés, ameaçando punir o líder israelita. A situação se tornou crítica. Moisés estava prestes a pagar com a própria vida por algo que parecia um simples descuido. Zípora, sem hesitar, percebeu a gravidade da situação e agiu rapidamente. Com o coração acelerado, ela pegou uma pedra afiada e realizou a circuncisão em seu filho, realizando o que Moisés havia falhado em fazer. Ao completar o ritual, ela jogou a pele sobre os pés de Moisés, clamando: "Tu me és um esposo de sangue." O anjo, ao ver que a exigência de Deus havia sido cumprida, retirou a ameaça, e a vida de Moisés foi salva. Esse episódio marcou um ponto de inflexão no relacionamento de Zípora com Moisés. Ela demonstrou não apenas sua coragem, mas também uma conexão profunda com a fé e com a missão divina que os guiava. A partir desse momento, Zípora não era apenas uma esposa, mas uma verdadeira parceira na jornada divina de Moisés. Após o incidente da circuncisão, a relação entre Zípora e Moisés passou a ser marcada por uma profunda compreensão mútua. Zípora sabia que Moisés carregava um fardo pesado, e sua própria fé na jornada deles começou a se fortalecer. Mas foi quando Moisés teve seu encontro com Deus na sarça ardente que a verdadeira magnitude do destino deles ficou clara para ela. Enquanto Moisés estava no Monte Horebe, Deus se revelou a ele através de uma sarça que ardia sem consumir-se. O Senhor falou com Moisés, revelando-lhe o grande propósito de sua vida. Ele deveria voltar ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Moisés, assombrado e relutante, questionou-se várias vezes sobre sua capacidade para tamanha missão. Ele temia o fracasso, as dúvidas sobre sua própria autoridade e o desconforto de confrontar o faraó. No entanto,
Enquanto Moisés vivia esse momento de revelação divina, Zípora, que ficará em casa com os filhos, experimentava um turbilhão interno. Ela sabia que sua vida mudaria drasticamente, pois o que estava sendo revelado a Moisés não era apenas um plano para o futuro do povo de Israel, mas também uma jornada que envolveria toda a sua família. A esposa de Moisés, embora não tivesse sido chamada diretamente, entendia que o destino de seu marido e sua própria fé estavam entrelaçados. Quando Moisés retornou para casa, profundamente transformado pela experiência, Zípora sabia que o futuro seria incerto. Ela o recebeu com um misto de apreensão e fé, sentindo que o chamado divino não era apenas para Moisés, mas para toda a sua casa. Ao ver seu marido tão seguro de sua missão, ela também se sentiu mais preparada para o que estava por vir, embora o caminho à frente fosse marcado por desafios imensuráveis. Com o chamado divino claro e a missão definida, Moisés e Zípora começaram a se preparar para o retorno ao Egito, um lugar cheio de dor e lembranças que Moisés tentará esquecer por tanto tempo. Mas agora ele tinha um propósito maior: libertar seu povo da escravidão. Para Zípora, o caminho à frente não era apenas uma jornada física, mas uma travessia espiritual que testaria sua fé e resiliência. O momento de partir foi angustiante para Zípora, pois significava deixar para trás a relativa paz de Midian, onde a vida era simples, mas segura. Ela sabia que o Egito era um lugar de grande perigo, tanto para Moisés quanto para os israelitas. Além disso, Moisés não era apenas o homem que ela amava, mas agora também um líder divinamente escolhido. Essa nova responsabilidade traria tensões e desafios que ela nunca imaginara. O retorno ao Egito não foi imediato. Moisés, ainda com dúvidas e receios, sabia que seu confronto com Faraó não seria fácil. Mas Zípora estava ao seu lado, apoiando, ouvindo suas angústias, oferecendo conforto nos momentos de insegurança. Juntos, com seus filhos, enfrentaram uma viagem difícil, cheia de desafios no deserto. A cada passo, Zípora refletia sobre como sua vida havia mudado. Ela não era mais apenas a filha de Jetro, mas uma mulher com um destino atrelado a uma missão divina que afetaria todo o futuro do povo de Deus. Quando chegaram às fronteiras do Egito, a tensão tomou conta. Moisés sabia que enfrentaria o Faraó, mas não tinha certeza de como tudo aconteceria. Zípora, por sua vez, sentia a ansiedade e o medo crescer dentro de si, mas ela também sabia que a fé em Deus era a única força que poderia sustentá-los. O momento de confronto entre Moisés e o Faraó finalmente chegou. Zípora, ao lado de Moisés e de seus filhos, estava à beira do que parecia ser o início de uma batalha épica. O Egito, com toda sua grandiosidade e poder, se erguia diante deles como um obstáculo intransponível. O Faraó, símbolo do Império Egípcio, não estava disposto a ouvir as palavras de um homem que ele considerava um fugitivo, muito menos a libertar um povo submisso. O coração de Zípora estava apertado com o peso do que estava por vir, mas ela sabia que não havia volta. Moisés havia sido escolhido por Deus, e ela estava ali, ao lado dele, para testemunhar o cumprimento dessa missão divina. Quando Moisés, com firmeza, pediu ao Faraó que libertasse os israelitas para que pudessem adorar ao Senhor, o rei egípcio recusou. Ele não apenas ignorou a súplica, mas zombou da ideia de que um Deus invisível pudesse mandar em seu poderoso reino. O impasse estava estabelecido. E, em seguida, veio a primeira das grandes maravilhas divinas: a transformação do rio Nilo em sangue, um sinal aterrador de que Deus estava intervindo de forma sobrenatural. Zípora observava, ao longe, cada sinal e cada milagre com olhos misturados de espanto e reverência. Ela sabia que Moisés não era mais o homem simples que ela conhecera no deserto. Ele era agora o mensageiro de um poder muito maior que qualquer um poderia imaginar. A cada praga enviada por Deus, desde as rãs até a peste dos animais e a morte dos primogênitos, Zípora sentia o peso da responsabilidade que ela e sua família carregavam. Moisés estava à frente da nação de Israel, mas Zípora sabia que ele não estava sozinho. Deus estava com eles, guiando cada passo. Embora o sofrimento dos egípcios fosse visível, Zípora, com coração cheio de empatia, não podia deixar de se perguntar sobre o futuro que os aguardava. A libertação não viria sem dor, e ela, como esposa de Moisés, teria que estar preparada para liderar o povo, ao lado de seu marido, na jornada de volta à terra prometida. Após a última praga,
que finalmente convenceu o faraó a libertar os israelitas, a tensão não havia diminuído. O exército egípcio perseguia o povo, determinado a recapturá-los, e o destino de Moisés e de toda a nação parecia incerto. Zípora, que já havia enfrentado inúmeros desafios ao lado de seu marido, sabia que o pior ainda estava por vir. Eles estavam agora diante de uma situação desesperadora. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. A liberdade que pareciam ter conquistado agora parecia estar ao alcance das mãos, mas ao mesmo tempo tão distante quanto a própria esperança. Moisés, com uma calma impressionante, levantou sua vara e, obedecendo ao comando de Deus, estendeu-a sobre o mar. Zípora olhou com incredulidade para o mar diante deles, suas águas agitadas refletindo o céu. Então, um milagre aconteceu. As águas se abriram, formando duas grandes paredes de água, permitindo que os israelitas passassem a pé enxuto. O espetáculo era de arrepiar, uma maravilha divina que ninguém jamais imaginaria que veria. Zípora, com seus filhos em seus braços, atravessou o mar com a mesma fé que o povo de Israel. A princípio, ela sentiu o medo pulsando em seu coração, pois nada poderia garantir a segurança de todos naquele momento, além da intervenção direta de Deus. No entanto, o milagre aconteceu diante de seus olhos, e ela sentiu um alívio indescritível ao ver sua família segura do outro lado. A travessia do Mar Vermelho foi mais do que uma jornada física, foi uma prova de fé. Era a evidência de que Deus estava cumprindo sua promessa, e Zípora sabia que, ao lado de Moisés, ela faria parte dessa história. Quando os israelitas finalmente chegaram ao outro lado, Zípora não pôde conter sua gratidão. Ela se ajoelhou com os outros para louvar a Deus, o libertador, o protetor e o guia. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora, mais do que nunca, Zípora acreditava que Deus estava com eles. A fé de Zípora se fortaleceu nesse momento, e ela se sentiu mais unida a Moisés e à missão divina que ele carregava. A travessia do Mar Vermelho foi um marco decisivo na jornada dos israelitas, mas também marcou o início de uma nova fase repleta de desafios ainda mais difíceis. Agora livres da perseguição egípcia, os israelitas adentraram o deserto, um território vasto e implacável. A vida que Zípora e sua família haviam conhecido até então parecia distante, e o futuro se mostrava incerto, marcado pela aridez e pela escassez. Moisés havia liderado o povo até ali, mas o caminho à frente era longo e cheio de obstáculos. As dificuldades começaram a surgir rapidamente. O calor insuportável do deserto, a falta de comida e água, e a imensidão da solidão tornavam cada dia uma luta pela sobrevivência. Zípora, que já havia enfrentado o deserto em Midian, agora se via em uma situação ainda mais desafiadora, acompanhada de milhares de pessoas, incluindo crianças e idosos. As expectativas eram altas, e a pressão sobre Moisés aumentava a cada passo. Zípora sentia uma responsabilidade crescente, pois sabia que sua fé era fundamental para sustentar a todos ao longo dessa jornada. Em vários momentos, o povo de Israel começou a murmurar, lamentando-se pela fome e pela sede. Zípora, observando o desconforto e a frustração no rosto das mulheres e das crianças, compartilhava das mesmas preocupações, mas sua confiança em Deus não vacilava. Ela sabia que o mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho seria capaz de sustentá-los no deserto. Quando o maná começou a cair do céu, Zípora viu o milagre acontecer mais uma vez. O sustento divino estava ali, como uma prova tangível de que Deus jamais os abandonaria. Ao longo dessas jornadas, Zípora também se preocupava com seus filhos, com o futuro que os aguardava e com as duras condições do deserto. No entanto, ela se manteve firme. Sua fé se tornou um farol, não apenas para sua própria família, mas para aqueles ao seu redor. Ela sabia que cada passo dado no deserto era um passo mais perto da terra prometida, e com isso, seu espírito se renovava a cada dia. A jornada pelo deserto foi repleta de dificuldades, mas também de milagres que confirmavam que Deus estava ao lado do povo de Israel. No entanto, o ponto de virada dessa caminhada foi quando Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei. Zípora, embora não estivesse com Moisés nesse momento, sentiu a transformação em seu marido quando ele retornou do encontro com Deus. Ela sabia que o destino de todos estava prestes a mudar de maneira profunda e definitiva.
Moisés voltou do monte com os mandamentos dados diretamente por Deus, a aliança divina que governaria o comportamento do povo de Israel a partir daquele momento. O que antes era uma nação sem leis formais agora se tornava um povo com um pacto sagrado, um novo acordo com Deus, que iria guiá-los em todos os aspectos de sua vida. A responsabilidade de seguir esses mandamentos agora recairia sobre todos, mas, para Zípora, era um sinal claro da força divina que havia os acompanhado até ali. Quando Moisés desceu com as tábuas e proclamou as palavras de Deus para o povo, Zípora observava com um profundo sentimento de respeito e temor. Ela compreendia que aqueles mandamentos eram mais do que regras, eram um reflexo do caráter de Deus e um lembrete constante de sua presença com eles. A esposa de Moisés sabia que o futuro da nação estava entrelaçado com a obediência a essas leis, e seu papel seria vital para garantir que as futuras gerações se lembrassem da aliança feita. Mas as tensões também aumentaram. Enquanto Moisés estava no monte, o povo, cansado e impaciente, começou a exigir um ídolo para adorarem. Quando Moisés desceu e viu o bezerro de ouro, a raiva e a frustração tomaram conta dele. Zípora, ao lado dele, sentiu o peso da ira de Deus e percebeu como a falta de fé poderia colocar tudo em risco. Ela estava ciente de que o relacionamento de Moisés com Deus não era apenas pessoal, mas refletia a esperança de uma nação inteira. Essa era uma jornada de confiança, mas também de grandes testes para todos. A jornada de Zípora, esposa de Moisés, não foi uma caminhada de fácil compreensão ou simplicidade. Ela começou como uma mulher forasteira, filha de um sacerdote de Midian, longe de seu lar e de suas raízes, mas sua vida foi transformada ao lado de Moisés, em meio a desafios, milagres e tribulações. Sua jornada, marcada pela fé, coragem e resiliência, é uma história de superação e entrega a um propósito maior, o de ser parte de algo muito maior que ela mesma, o plano divino para libertar o povo de Israel. Zípora não foi apenas uma espectadora da história de Moisés, mas uma participante ativa e essencial na realização dessa missão. Desde o momento em que se casou com Moisés e partiu para o Egito, até a travessia do Mar Vermelho, as dificuldades do deserto e a recepção da lei, ela se manteve ao lado de seu marido, demonstrando uma fé inabalável em Deus. Sua presença, em momentos de dúvida e insegurança, foi um pilar de apoio para Moisés, ajudando-o a manter sua confiança em Deus e na missão que lhe fora dada. Zípora também experimentou transformações internas profundas. Ela não era mais a jovem esposa que via sua vida de forma simples e tranquila, mas sim uma mulher que compreendia o peso da liderança e da aliança com Deus. Ela passou de uma mulher que apenas apoiava seu marido para alguém que, ao lado dele, vivia a intensidade de um relacionamento divino que afetava a todos ao seu redor. Ao fim de suas jornadas, Zípora não apenas viu a libertação de Israel, mas também o início de uma nova era para o povo de Deus. Sua vida foi marcada pelo silêncio de muitas dificuldades, mas também pelo impacto profundo de sua fé e coragem. Zípora se tornou um símbolo de como, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus pode usar uma mulher comum para cumprir seu plano extraordinário. Seu legado, como esposa, mãe e mulher de fé, permanece como um exemplo eterno de perseverança, devoção e coragem para todos os que seguem o caminho de Deus.